Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do VoiceCast. Eu sou a Fernanda, sou profissional de marketing aqui da Voz. Hoje eu estou com os meus amigos especialistas em adimplência, o João Pedro e o Richard Yudi. A nossa convidada é a Bárbara Nascimento, ela é pró-reitora de Comunicação e Marketing na Unifagoc. Seja bem-vinda, Bárbara. Olá, tudo bom com vocês? Muito obrigada pelo Tudo convite. Bem. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar muito sobre temas que são dores nas nossas instituições. Sim. Então, tenho certeza que vai ser aí um bate-papo muito prazeroso. Obrigada pelo convite aí e vamos com tudo. O tema de hoje, pessoal, é a importância da comunicação e do marketing nas instituições de ensino, na parte de inadimplência, de gestão da permanência do aluno. Então, para a gente começar, Bárbara, a gente queria saber mais sobre a sua trajetória no marketing, na área educacional, como que você chegou até onde chegou. Bom, atualmente eu estou pró-reitora de Comunicação e Marketing e eu sempre costumo dizer que o cargo, ele é uma passagem. Então, eu estou pró-reitora, assim como um dia eu já estive estagiária. Então, eu comecei no mercado educacional muito jovem, muito nova. Não pensava, não conhecia nada sobre o mercado educacional, nem imaginava. Eu sou graduada em Comunicação com habilitação em jornalismo. Comecei lá em Araçatuba, né, no Unitoledo, no interior de São Paulo. Sou de uma cidade muito pequena, que chama Murutinga do Sul, quase na divisa do Mato Grosso do Sul. Sou de uma família de pais empreendedores, meus pais são jornalistas, né, de formação, empreenderam nessa área, e eu fui para o jornalismo com a intenção de tocar o negócio da família. Nesse meio tempo, meu pai tinha falecido ainda na minha adolescência, fui para a faculdade, e minha mãe falava, não, você tem que ir para Araçatuba, é uma cidade maior, onde você vai ter mais potencial, onde você tem potencial para poder crescer, e foi onde eu comecei ali. Comecei um estágio na faculdade, na assessoria de imprensa, na instituição onde eu estava estudando, e ali eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o que era a educação e sobre o poder que a educação tem para a transformação da vida das pessoas. Eu digo isso porque isso está na base da minha família, então minha mãe ela sempre disse, né, que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Então ela sempre falou que a fé e o conhecimento e a educação, eu nunca tive roupa de marca na minha vida quando eu era criança, mas os meus materiais escolares eram os melhores, o investimento em educação era o principal. Sim. O resto era o resto, né? A gente lidava com o básico, mas a educação era uma prioridade. E nesse meio tempo, ainda como estagiária, o meu foco, e aí eu sempre digo isso, eu falo que hoje eu estou pró-reitora, mas hoje a diferença é que eu tenho um pouquinho mais de autonomia e a minha palavra tem um pouquinho mais de peso. Mas eu falo que o proativismo, a vontade de fazer diferente, de contribuir, é o mesmo desde quando eu era, né, uma simples estagiária. E ali, dentro da instituição, o meu reitor na época, né, o Bruno Toledo, a quem eu tenho muito carinho, muita gratidão, ele enxergou esse potencial em mim e foi dando toda a liberdade que eu precisava para poder empreender. Ele sempre chegava para mim e falava assim, eu tenho uma missão para você. E eu sou o tipo da pessoa que não fala que você tem um desafio para mim, não, porque eu sou movida a desafio. Quando falo assim, eu duvido, aí Conheço alguém assim. Acabou, aí que eu vou correr atrás. E eu não imaginava que eu iria construir uma carreira, confesso para vocês. O meu foco era, quando eu estava no período de faculdade, eu pensava assim, e eu sou do interior, eu falava, eu quero vir para a capital. E aí eu falava, para vir para a capital, a gente precisa saber tudo. Então, durante a minha graduação, eu queria aprender sobre tudo. Então, foi isso que eu procurei fazer. Até que, antes mesmo de me formar, eu já tinha passado 2 anos do estágio, eu fui contratada, né, no meu 3º ano de faculdade, já liderando uma equipe de assessoria de imprensa. E como eu convivia diariamente, eu via as dores, os problemas que tinham. E naquela época, em 2000, que nem tem tanto tempo assim, né? Mas a gente, já 2024 já faz tempo mesmo. Em 2009, que foi quando eu comecei, e em 2011, quando eu fui contratada, eu entendia um pouquinho das limitações. Ainda naquela época, a gente não se falava sobre estruturas de marketing. A gente não falava ainda, a nossa instituição mesmo não tinha uma estrutura comercial. Isso é algo recente, vamos pôr aí, talvez de 2014 para cá. E aí, sobre a gestão da permanência, então, nem se fala, que a gente ainda vai falar sobre isso. A questão da inadimplência também, apesar de ser algo que as instituições se preocupam muito, mas também não são todas que têm um trabalho estruturado e preocupado com isso. Eu sempre costumo dizer que, às vezes, as instituições, elas têm duas coisas que elas acreditam. Elas acham que
que a inadimplência delas é baixa, Uhum. e que a evasão delas também é baixa, porque elas também não perdem alunos, até que alguém chegue e mostre os números. Então, resumindo, nesse período, assim que eu fui contratada, eu fui entendendo as dores, fui aprendendo, fui crescendo, até que eu tive a oportunidade de fazer um curso em 2014, que foram 2 dias de imersão, com um professor assim, muito referência, que é o Muriel, e lá foi onde eu tive toda a visão sobre o mercado educacional. Desde a comunicação, do marketing, do comercial, da gestão da permanência, da empregabilidade, da adimplência, e como tudo isso está relacionado para que a gente possa, no final das contas, promover uma jornada de sucesso do nosso estudante e transformar a vida deles. Então, assim, eu falo que eu fui picada pelo bichinho da educação e estou já aí numa trajetória de quase aí, pode-se dizer aí, mais de 10 anos, 12 anos já nessa jornada. Legal. Legal. E o que você acha que assim o maior desafio em relação à comunicação da instituição com os alunos, com os responsáveis financeiros, em relação a essa parte da inadimplência? Você comentou que sabe que nem todas as instituições têm um trabalho ali, né, forte sobre essa questão. Mas assim, qual que será que é a dificuldade em relação à comunicação com os alunos e os responsáveis financeiros? Primeira coisa que a gente precisa partir da premissa de que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Uhum. Então, muitas vezes, as instituições de ensino, elas acham que elas estão se comunicando da forma correta, da forma certa, mas elas não estão sendo entendidas, compreendidas pela outra parte. Então, acho que o foco principal, quando a gente for construir qualquer campanha de comunicação voltada para o combate da inadimplência, é entender qual é a dor do nosso cliente. Então, eu acho que o primeiro passo é perguntar. Eu sempre costumo dizer que hoje, apesar de eu estar na gestão, mas todo o meu trabalho ele é baseado numa disciplina que eu tive lá na faculdade que chamava técnicas de apuração, pesquisa e entrevista jornalística, né, que é a base que eu falo do jornalismo. Porque primeiro você precisa apurar, você precisa entender qual que é a dor. Peraí, existe uma questão da inadimplência, a gente precisa construir uma comunicação. Sim. Ok, a inadimplência existe. Por quais motivos? Nós temos isso mapeado? Temos. Ah, ok. Temos que o principal motivo da inadimplência dentro das nossas instituições é a falta de empregabilidade dos nossos alunos, ou é a falta dos nossos alunos conseguirem, né, e dos seus responsáveis terem uma organização financeira, ou então é porque as pessoas estão gastando mais do que podem, ou às vezes elas fizeram um compromisso, elas ingressaram naquele sonho, sendo que elas não estavam preparadas para isso. E aí, a partir disso, você entrevistou, entendeu as dores. A partir disso, você traça a comunicação. Então, eu acho que o principal caminho para você traçar uma comunicação eficaz é você entender qual é a dor. Não adianta, assim, não existe receita de bolo. Faça isso. Até porque a realidade das instituições, cada uma tem a sua. Sim. E eu entendo bastante que de uns tempos para cá a educação vem mudando muito, assim, principalmente nesse cenário do marketing, da comunicação, serem áreas que começam a estar mais presentes aí justamente nessa época que você também começou a entrar nesse segmento, né? E isso é muito interessante até porque a gente vê que é justamente sobre essas diversas engrenagens conseguirem girar juntas. Então, não adianta você oferecer uma qualidade meia boca, sendo que você tem aí uma inadimplência super baixa e tudo mais, quando um aluno vai chegar e não vai ter empregabilidade, como você falou. E, ao mesmo tempo, por outro lado, não adianta também você oferecer uma qualidade ótima, porém a sua instituição acabar sendo prejudicada por inadimplência, por uma evasão muito alta. Então, é justamente essa importância que eu acho tão legal dentro dessa parte da comunicação e do marketing educacional. É justamente pela parte da gestão da permanência mesmo dos alunos e de saber que as dores daquele aluno e aquelas necessidades que ele veio buscar justamente com a sua instituição acabam sendo justamente... qual que é a palavra? Até me fugiu agora. Providas. Mas acabam sendo justamente atendidas, supridas, sabe? Essa que é a parte mais bacana de ver todas essas engrenagens conseguindo girar juntas, né? E eu falo que hoje o maior desafio dentro das instituições é justamente essa, a integração. Fazer Sim. com que todas as engrenagens girem juntas. E aqui eu quero falar tanto para os profissionais da comunicação e do marketing, quanto de comercial, quanto de gestão da permanência. Eu costumo dizer que a maior dificuldade dos trabalhos, e aí eu digo quando às vezes as pessoas olham para mim e falam, como que você chegou onde você está?
Porque eu tenho uma característica, e essa é uma característica que não é comum dentro das nossas instituições de ensino, que é o seguinte: quem vai resolver tal problema? Então, toda instituição de ensino, ela sabe quais são as dores dela. Sim. Todo mundo dentro da instituição sabe qual que é o problema. A inadimplência é um problema, a evasão é um problema, a comunicação é um problema, o marketing é um problema, Captação, a satisfação do aluno, a captação. Sim. Nós temos N problemas. Só que o que acontece normalmente? Cada pedacinho da instituição, cada setor da instituição pega um problema para resolver. E às vezes fica olhando só para aquilo e não olha que esse macro, problema... Então, assim, a inadimplência, ela precisa, para combater a inadimplência, ela precisa do apoio da comunicação, do marketing, do comercial, do acadêmico. Sim. Então, assim, precisa de que cada um... Eu falo que é como se fosse uma gestão de projetos. Então, nós temos Sim. pequenos projetos dentro da instituição. A captação é um projeto que vai envolver vários atores de diferentes departamentos para que ele tenha sucesso. O combate à inadimplência, mesma coisa. É um projeto que vai envolver vários atores interdisciplinar. A gente não fala tanto isso no mundo acadêmico. Os cursos eles Sim. precisam ser interdisciplinares. Exatamente. A gente precisa fornecer Precisa uma haver formação. uma conexão ali. E nós precisamos aplicar isso no dia a dia administrativo das nossas instituições. Sim. Então, acho que é a hora que a gente consegue fazer isso. E eu acredito que a área que mais tem a capacidade para promover essa integração é a comunicação e marketing. Claro. Porque Com certeza. ela é formada por profissionais interdisciplinares. Quando eu comecei a trabalhar, eu como jornalista, mas eu tinha os publicitários, tinha os marqueteiros, tinha a galera de relações públicas, e todo mundo ali entendendo como a sua área se junta para a gente poder atingir um objetivo Sim. principal. E eu vejo esse êxito, esse sucesso. Então, é natural que o profissional da comunicação e do marketing ele consiga criar essa relação, essa conexão entre todos. Foi isso que eu acabei entendendo que eu era essa agente, né, de mudança, de transformação dentro das instituições. Não me acomodei com isso, aceitei o desafio, porque é o que me satisfaz também, né? Pegar algo que não era feito, que nunca ninguém tinha mexido, ir lá e entregar um resultado, Sim. não tem preço que pague, né? Não tem valor que pague ali. E depois você vê mais do que isso, o sucesso do seu aluno. O aluno se formando. Eu já passei assim já acompanhei histórias incríveis, né? De alunos que eu já atendi chorando, porque talvez eu tenha que trancar, e aí depois Sim. eu vendo ele lá rolando grau. Sucesso, né? Então, Deve olha ser só. muito É emocionante, magnífico. né? A gente vê que o nosso trabalho está mudando ali a realidade de alguém. E a hora que a gente vê também que o resultado que nós geramos através disso, né, trouxe recursos para a instituição, e a instituição está podendo crescer, está podendo Sim. ampliar os seus laboratórios, está podendo construir prédios, está podendo investir em projetos que talvez nunca investiriam, todos os lados são Sim. beneficiados. Sim. Então, eu acho que o profissional da comunicação e marketing, eu deixo esse desafio, assim. Se você é dessa área e você vê uma dor dentro da sua instituição, pega. Quando a gente vê as universidades construindo prédios novos, laboratórios novos, a gente vê que aquela instituição está crescendo, pelo menos eu sinto que tem muita participação da comunicação, que pelo menos a comunicação ali é Sim. eficiente. Porque as áreas, elas estão integradas justamente porque alguém está lá falando com todo mundo para que tudo dê certo na sua devida responsabilidade, né? É o meio de campo, né? Ali. Exatamente. Tem uma fala que eu acho que fez com que eu acabasse entrando de forma mais dedicada na parte do mercado educacional, que quando eu ainda era estagiária, depois mesmo como assessora de imprensa, eu sempre via que tudo sobrava lá na comunicação e no marketing. Não está tendo inscritos no vestibular. A culpa é da comunicação e do marketing. A inadimplência está muito alta. A culpa é da comunicação e do marketing. Isso está acontecendo. A culpa é do... Vamos lá no... Aí, uma vez eu olhei e falei assim, bom, já que tudo cai aqui, por que não a gente assume e aí a gente consegue planejar melhor e antes do problema estourar? Porque a hora que Sim. o problema estourava, não tinha muito mais o que a gente fazer, né? Tudo bem, a gente ia lá, tentava, óbvio, e sempre conseguia reverter. Mas uma coisa é estourar um problema faltando um mês para o início das aulas. Sempre, Outra coisa é a hora que você já identificou. Então, como eu sabia que sempre ia estourar lá, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me TV. Então, eu falei, não, então a gente precisa de um comercial. Então, vamos Prevenção de estruturar e vamos crise, né? integrar. Daqui a pouco a gente precisa de uma permanência.
Hoje eu sou uma defensora, apesar de ainda as instituições eu ver que elas não se ligaram para isso, mas da questão da empregabilidade, que eu acho que é uma outra área que ainda é pouco trabalhada dentro das instituições de ensino. Mas é super importante. E eu sei que já é um probleminha, a gente eu ainda não dei conta de cuidar desse aí, de solucionar, mas eu estou no caminho ainda. Já vou chegar lá. também. Já tenho na minha cabeça de que vai ser meu, então... Já adotou mais um filho. É quase isso. E voltando um pouquinho nessa parte da engrenagem que a gente conversou, né? Que todas as áreas, elas precisam funcionar juntas para gestão da permanência, para a inadimplência funcionarem bem ali, quer dizer, a inadimplência ser descartada dentro da instituição, né? Eu gostaria de saber, assim, você acha que existe alguma ferramenta, algum manual, alguma coisa sólida para a comunicação se comunicar com o responsável financeiro de forma eficaz? Eu acho que a comunicação, ela é um relacionamento. Então, não adianta nada você começar... às vezes eu vejo muito isso. Nós adotamos tal tecnologia agora. Agora nós temos lá uma ferramenta de e-mail marketing, uma ferramenta de automação, ou então agora as nossas famosas IAs, que agora também nós estamos na bolha das IAs. A IA, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. Mas enquanto você não tiver pessoas que pensem sobre isso, não adianta ter uma solução tecnológica. A minha vivência dentro das instituições, e isso acontece com todos os mercados, não é só o mercado da educação. Às vezes existem muitas soluções que são fantásticas, ferramentas tecnológicas que são perfeitas, mas se não tiver uma equipe estruturada para poder utilizar aquela ferramenta, ou mais do que isso, pegar os dados que aquela ferramenta vai trazer e olhar e falar assim, o que eu vou fazer com isso? Analítica, né? Qual estratégia que eu vou adotar? Não adianta. Sim. Então, acho que o primeiro passo, e aí eu falo por mim, porque toda a minha trajetória, eu não tive ferramentas tecnológicas maravilhosas. Não, muito do meu trabalho começou planilha de Excel, manual e na mão, né? Usando os filtros lá, e assim a gente vai trabalhando. É óbvio que não é o ideal, tá? Eu sempre costumo dizer, eu falo, olha, o resultado ele vem até um determinado ponto, mas se você quer escalar, você precisa de tecnologia. Mas eu digo que o mais importante é você começar com uma formação de equipe. E às vezes a equipe, ela não precisa ser grande. Às vezes tem muitas instituições ou muitos profissionais, inclusive de comunicação e marketing, eu faço isso uma crítica à nossa classe. Porque eu preciso de pelo menos 6 pessoas para isso. Gente, você não vai conseguir 6 pessoas com nenhum mantenedor que vai investir em 6 pessoas, sendo que ele não sabe qual resultado que isso vai gerar. Exato. E não adianta você prometer. Começa pequeno, começa com uma e faz um esforço resolvendo um probleminha, entregando um resultado que nunca ninguém entregou, que automaticamente você vai conseguir argumento para que você possa daqui a pouco conseguir 2, conseguir 3, conseguir 4. Eu falo que eu consegui entender muito isso, a cabeça do mantenedor, do dono. Ele é pautado em resultado. E tá certo, nós vivemos num mundo capitalista. Não adianta a gente dizer isso. Então, assim, é pautado de resultado. Quanto mais investimento, mais resultado se espera. Sim. Quando não tem um investimento e não tem um resultado, o que está acontecendo? Será que é o tempo? Será que é a maturidade? Então, eu acho que a primeira coisa, a principal ferramenta, antes de a gente pensar em tecnologia, é pensar na capacitação das pessoas. É fazer com que o seu time, que está lá, cuidando de inadimplência, cuidando de captação, cuidando de comunicação com os pais, eles conhecem efetivamente o seu negócio? Eles conhecem efetivamente os diferenciais da sua instituição? Eles sabem exatamente tudo que o seu serviço proporciona? A partir do momento que a sua equipe estiver capacitada com essas informações, você vai conseguir traçar estratégias de comunicação de forma que mostre para o outro lado, seja o pai, seja o aluno, o valor daquele serviço que ele está recebendo e quais são os benefícios que ele está tendo. Sim. Então, acho que antes da gente falar de tecnologia, a gente tem que falar de pessoas. E eu acho que pessoas o nosso grande trunfo para que a gente possa efetivamente atingir os resultados dentro das nossas instituições. Sim, né? A gente aqui bate muito na tecla também da parte da humanização, né? Porque realmente é algo que é inevitável, principalmente quando você fala do segmento educacional. Não tem como você estabelecer um relacionamento com as famílias ou fazer até essa ponte mesmo que você estava falando aí entre a perspectiva do mantenedor, que espera muito mais resultado, até a perspectiva do aluno. Então,
realmente é algo muito bacana essa ponte que você consegue fazer justamente para adequar todas as perspectivas e conseguir entregar o que cada um espera, sabe? É realmente algo muito importante, justamente pela parte de você acabar tendo essa visão macro de como que funciona realmente algo que é um segmento muito familiar, né? Então, acaba que você precisa ter essa pegada humanizada. Se não tiverem as pessoas lá trabalhando com você, não tem como você realmente fazer acontecer, assim. Perfeito. E essa parte da capacitação da equipe também é muito importante. A gente, entrando em contato com diversas universidades, a gente vê, às vezes, uma equipe de 5, 6 pessoas para fazer a cobrança e a inadimplência estourando. E, às vezes, alguma universidade que tem 2 pessoas para fazer a cobrança já com uma inadimplência menor, assim. Sim. Qual que é a diferença? Tenho certeza que a equipe, com menos pessoas, ela tem que segurar mais problemas, ela tem que entender melhor para conseguir entregar, automaticamente ela vai ter um resultado melhor. E aí eu vou traçar uma outra coisa, que quando a gente fala de pessoas, e aí acrescentando aqui mais uma, é a questão também de perfil. Quando você Claro. falar de pessoas, Claro. às vezes assim, nossa, mas tem tal pessoa que é muito comunicativa. Tem gente que acha que é isso. Nossa, a pessoa é comunicativa, serve para trabalhar na comunicação, no marketing, no comercial. E não necessariamente. Você precisa entender o perfil daquela pessoa. E aí eu quero tratar de um assunto que é o seguinte. Para trabalhar com educação, a pessoa ela precisa acreditar Sim. efetivamente no poder transformador daquilo. Todas as minhas experiências com pessoas, lidando com pessoas que trabalham em gestão da permanência, em comercial, comunicação e marketing, são pessoas que efetivamente passaram pelo ensino superior. Muitas vezes, a gente coloca lá nos nossos times, por uma questão, às vezes, de recursos, alguém que talvez não tenha uma graduação, ok, talvez ela não teve por falta de oportunidades, nós sabemos o quanto isso também ainda existe no nosso país, mas, para poder falar, a gente está falando de um serviço. Sim. Eu não estou falando de um celular aqui que a pessoa Sim. consegue visualizar. Eu Comprou estou e falando pronto. e pronto. E é palpável. Exato. Eu estou falando de algo que é intangível. Sim. E eu só vou conseguir convencer o outro sobre aquilo com base na minha experiência, na minha vivência. Eu mesma, sempre quando eu ia fazer alguma palestra relacionada à captação, eu sempre contava a minha história. E aí eu falava, olha, e mesmo apesar de todas aquelas dificuldades, e se hoje eu estou onde eu estou, se eu já pude viajar para outros países, já Sim. pude fazer tal coisa, já pude fazer aquilo, foi porque eu decidi estudar, foi porque eu decidi Perfeito. investir em conhecimento, em educação. Eu tive que abrir mão, tive que fazer escolhas. Sim. Eu sempre brinco, eu tirei carta de carro com 25 anos, meu sonho era ter tirado com 18. Mas por quê? Ou era a carta ou era a faculdade, eu preferi investir na faculdade. E isso possibilitou várias outras possibilidades, né? Sim. E aí eu falo que a carta eu ganhei de presente no caso do trabalho. E aí, né, como uma questão de meta lá, como eu ainda não tinha, então ganhei lá de presente. Então, assim, olha só, o que a educação me proporcionou, vários outros presentes, várias outras possibilidades. Então, assim, eu acho que o principal é você olhar para pessoas e identificar o perfil. E o perfil passa por aquela pessoa que está lidando com inadimplência. Ela é alguém que vivenciou o ensino superior, que passou pelas dificuldades também do ensino superior, ou que conseguiu contornar aquela situação. Que Sim. entende, Que né? entende. Porque, às vezes, e eu vivenciei muita experiência esse ano. Eu tive uma redução no quadro do meu time e eu praticamente fiz um pouco mais até do que a captação do meio do ano com menos pessoas. Mas por quê? O perfil das pessoas que estavam lá eram pessoas, efetivamente, que tinham passado pelo ensino superior, Sim. que tinham essa vivência, que sabiam conversar com o aluno e conseguiam todas as argumentações do aluno ou do responsável, conseguia driblar ali Sim. Fazer e a conseguir... Até porque... E até a pessoa se sensibiliza e a pessoa se identifica. Sim. Sim. Poxa, eu aqui tô querendo fazer isso, mas o outro lado nem sabe, não entende a minha dor. Porque- Agora, a partir do momento que, eu também já tive no seu lugar, eu sei como é Exatamente. difícil. Exatamente. Acho que é Quando porque você do ser humano, né? A gente passa por um problema e a gente vai ajudar uma outra pessoa a passar pelo mesmo problema, a gente sabe lidar muito melhor, a gente consegue entender muito melhor. E, assim, falando um pouco sobre de empresa para empresa. Em relação à gestão da permanência, à inadimplência, fora essa equipe que tem que ter o perfil, que tem que estar ali entendendo e acreditando no poder transformador da educação, acho que é muito válido a gente falar também sobre parcerias
em relação de empresa para empresa, mas parcerias com empresas que também têm esse mesmo valor, esse mesmo pensamento. Por exemplo, empresas que são especializadas no segmento educacional. Para vocês, como universidade, como instituição, o que isso impacta para vocês? Qual é a diferença de fechar uma parceria com uma empresa totalmente especializada no segmento educacional e, de repente, terceirizar, mas assim, com um outro segmento? É um alívio. Eu falo que eu sou muito fã, assim, da terceirização, até porque eu acho que a gente não consegue abraçar tudo. Todos os mantenedores com os quais eu já lidei, e reitores também, sempre olharam para o seguinte: qual que é a nossa essência da nossa instituição? Ensino. Sim. Então, educação é o que nós vamos fazer de melhor aqui. Não necessariamente nós vamos conseguir ter a melhor tecnologia para tal coisa, vamos conseguir fazer a melhor estratégia, a melhor ferramenta de automação de marketing, vamos ter o melhor call center para trabalhar com inadimplente. Não, porque são coisas que são essenciais, mas ela não é a nossa atividade fim dentro da instituição de ensino. Sim. Então, por isso que a terceirização ela é tão importante. E quando a gente trabalha com empresas que são especializadas no segmento educacional, a gente se sente compreendido, porque a nossa dor, o outro lado entende. Eu já passei por experiências de, às vezes, ter ferramentas de tecnologia que não são customizáveis para a parte da educação, ou com profissionais que não atuavam na parte da educação. E, assim, foi traumático, porque você gasta um tempo investindo, explicando, sendo que muitas vezes, quando a gente pega, por exemplo, o trabalho da Voz, por exemplo, onde você tem uma equipe que é especializada, que entende a dor das instituições, que também tem contato com outras realidades, com outras instituições, que pode ter realidades parecidas ou não com as nossas, até porque cada instituição, ela é como se fosse quase que uma pessoa. Sim. O ser humano, ele é muito diferente. Por mais que a gente fala de educação superior, mas cada instituição tem o seu DNA, tem a sua particularidade. Até porque ela está localizada em regiões diferentes, ela atende a alunos com perfis diferentes. Sim. Então, eu acredito muito que a terceirização não dá pra gente conseguir abraçar tudo dentro de uma instituição. Sim. A não ser, óbvio, que se você tem um alto ali, investimento, né? Tem o dinheiro sobrando, que não é uma realidade, né? Em nenhum lugar. Tudo bem, você pode até tentar fazer tudo. Mas, se você quer otimizar, investir o seu tempo naquilo que é prioridade, que é o ensino, eu acredito que a terceirização é um caminho. Eu assim, já passei pelas duas frentes, já passei tanto pela frente de ter tudo interno, quanto também de ter ali, e eu acredito que o equilíbrio é o caminho. É você ter, sim, um time interno, porque às vezes a terceirização também encontra essa dificuldade, às vezes você terceiriza, mas não tem ninguém dentro da instituição que também dá o apoio para essa empresa terceirizada. E aí, assim, culpa sempre, não foi a culpa. Peraí, cada um tem uma parte da culpa. Então, eu acredito que tem que ter, sim, uma pessoa interna que seja aquela pessoa que vai movimentar dentro da instituição, e esse caminho para a terceirização também é um suporte para que você possa ampliar os seus resultados. Porque, às vezes, no dia a dia, corrido, às vezes a gente fica tão ali no operacional, lidando com algumas coisas, sendo que a gente poderia terceirizar esse operacional e trabalhar muito mais com as estratégias. Sim. Que é uma coisa que a gente super fala, né, também Com aqui certeza. no comercial, sobre a Voz trabalhar em parceria com a sua cobrança interna, né? Exatamente. A gente bate muito na tecla também de você ter que ter, é necessário que a escola, que a faculdade tenha realmente uma equipe bem estruturada, que saiba fazer as coisas do jeito certo, tenha uma operação muito bem montada, justamente para não ter esse gasto excessivo de tempo e de esforços, quando você podia estar justamente focando os seus esforços na educação, que é o seu bem maior, além, obviamente, dos alunos, né? Sim. Com certeza. E outra, porque muitas vezes, dependendo, olhando assim para o nosso Brasil, que é tão continental, às vezes a gente não vai conseguir achar uma mão de obra, às vezes, qualificada para aquele segmento específico. Sendo que, quando você terceiriza algo, você tem uma empresa que é especializada, que consegue unir profissionais em diferentes partes do Brasil para poder atender a sua demanda.
né? Vocês mesmos falando aqui da Voz. Então, assim, a equipe de vocês aqui em São Paulo, tem equipe lá no Maranhão, né? Então, assim, Maranhão. e aí vocês vão trabalhando, unindo a conexão desses profissionais para poder atender o Brasil todo e entregar o que é de mais valor para a instituição, que é o recurso financeiro, para que esse recurso financeiro possa ser revertido para o aluno. Sim, a gente costuma falar aqui que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Aí acho que acontece também muito para as instituições de ensino, né? E aí, Ainda o que eu não sei. quero... E às vezes... E aí, por isso que eu falo que é muito importante também o marketing e a comunicação entender um pouco sobre isso, porque às vezes a gente... o processo de venda, muitas vezes, no ensino superior, às vezes vai muito pela emoção. Sim, E a gente é muito com influenciado... e eu estou passando, até compartilhando aqui junto com vocês em primeira mão, um processo até de ressignificação sobre essa questão da comercialização dentro do ensino superior. Uhum. Porque muitas vezes, como nós somos, apesar de ser um segmento de muitos anos, mas a parte dessa questão onde nós tivemos ali uma popularização, uma expansão do ensino superior, Sim. onde hoje nós temos muito mais oferta do que demanda, Uhum. isso proporcionou uma profissionalização na questão da comunicação e do marketing, do comercial. Só que acaba que a gente buscou muita referência em outros segmentos mais antigos, Uhum. muito voltado para a questão dos produtos. Sim. E sendo que, muitas vezes, o que nós oferecemos é muito diferente de um produto. É Não. diferente, né? Às vezes eu já ouvi questões que às vezes as pessoas falam, não, porque imagina, se eu quero comprar um carro, as concessionárias, elas nunca ficam nos lugares fáceis, né? Numa cidade. A pessoa vai lá até o carro escolher, ou então um pastel, quando eu tô passando e aí eu vejo o cheirinho do pastel, eu entro e compro. Então eu tenho que estar mostrando os meus cursos. Será que essas são estratégias corretas? A gente não necessariamente, porque muitas vezes a gente está falando de algumas questões onde é sonho, onde é Sim, emoção. exatamente, E você vende sendo um sonho. que o ensino superior, além de um sonho, ele também tem responsabilidade. Com certeza. E às vezes no processo de venda que nós fazemos para os nossos alunos, e isso impacta diretamente a inadimplência, às vezes a gente atrai o aluno por uma questão emocional dele, naquela ânsia, foi aprovado no vestibular, vamos lá, fechamos sua matrícula. Só que a gente não explicou para esse aluno que ele vai ter que abrir mão de tempo, que ele vai ter que conciliar trabalho e estudo, Sim. que ele muitas vezes vai ter que sacrificar o fim de semana dele, porque Vai agora ter que ele virar a tem. noite estudando. A gente não explicou nada disso pra ele. E aí, o que acontece? Ele fechou ali a matrícula dele num emocional, tá achando que a vida continua a mesma, e aí, de repente, vem uma outra mensalidade, e aí ele toma um susto, e isso vai gerando inadimplência, e que isso vai gerando uma evasão. Sim. Hoje, a gente precisa entender, e aí tem uma frase recentemente que eu ouvi, eu falei, fez muito sentido pra mim. A gente precisa entender que no nosso segmento existe cliente, aluno. Tem horas que ele vai ser cliente, tem horas que ele vai ser aluno. Tem hora que ele vai ser cliente com direitos e tem hora que ele vai ser aluno com deveres. E se ele não entender que ele tem deveres, muitas vezes ele não vai conseguir se manter numa instituição de ensino. Sim. Isso vai ficar lá gerando a inadimplência, gerando vários outros fatores. Então, é importante cada vez mais o nosso processo de comercialização dos serviços educacionais, ele ser cada vez mais claro e, mais do que isso, trabalhando a questão de valor. Olha, que o custo que ele vai ter não é só o custo do valor que ele vai pagar todo mês lá Sim. na instituição. É o custo de tempo que ele vai ter que dedicar. Muitas vezes ele vai ter que abrir mão de muitas coisas, de momentos com os amigos, com a família, mas que é um preço que vale a pena ser pago diante dos benefícios que ele vai colher ao longo do curto, médio e longo prazo. E a gente está cheio de histórias de sucesso para mostrar isso. Então, quando a gente consegue fazer esse trabalho de venda, né, do serviço educacional, a gente consegue fazer ele muito mais estável, o aluno ele entra muito mais consciente, de Sim. modo que ele não vai gerar tanta inadimplência ali, o trabalho para eu manter ele na permanência, o esforço vai ser menor, porque eu fiz um processo de matrícula muito consciente. Isso também, né, em todos os segmentos, na rede básica e tudo mais. Então, às vezes, a gente tomar cuidado com o encantamento, porque às vezes o marketing ele vem muito nisso. A gente tem um pezinho meio Disney, né? A gente quer mostrar que é experiência, que é tudo lindo, que é tudo mágico. Mas isso vem pra cá e é relevante. Sim. Mas a gente precisa ter o equilíbrio nesse ponto.
Como que a gente consegue, então, mostrar para esse aluno, para esse responsável financeiro, que aquele valor que ele está ali abrindo mão também para o estudo, ele é mais do que um valor, ele é um investimento? Eu costumo dizer que é uma fórmula que eu aprendi muito cedo, e isso aí já tá lá em 2014, que eu falo que foi quando eu aprendi essa fórmula, eu falei, gente, resume a vida. O que é valor? Quando você pergunta para alguém o que é valor, às vezes as pessoas não sabem explicar para você. Mas valor é uma fórmula matemática, que é quando o benefício é maior do que o custo. Quando você enxerga que o benefício daquilo está sendo maior do que aquilo que você está pagando, o que você diz sobre o valor daquilo? Nossa, tá barato. E aí você se sente o quê? Em vantagem. A hora que você acha que você está pagando muito frente aos benefícios que você tem recebido, então às vezes, nossa, eu estou pagando X e não estou recebendo os benefícios direito, o que eu digo? Tá caro, não estou. Então, como que as pessoas vão entender um investimento? E aí hoje a gente está na onda dos investimentos. O investimento é o quê? As pessoas hoje entendem que é algo de longo prazo e que vai te trazer um resultado. Então, se no processo de matrícula ou no processo de uma negociação de uma inadimplência, você não consegue mostrar para ele que, olha, esse dinheiro que você está aqui pagando não é um custo para você, pelo contrário, você está pagando porque você está recebendo em troca esse benefício. Você, olha, entrando aqui na nossa instituição, você vai poder adquirir tal conhecimento, você vai ter esse professor, você vai ter esse serviço de apoio psicológico, psicopedagógico, você vai vivenciar essa experiência de visita técnica, de contato com a empresa, coisa que muitas vezes, mas eu poderia ter isso na internet? Não. Poderia ter, mas aqui a gente te proporciona um acesso direto. Não do mesmo Experiência, jeito. né? Não do mesmo jeito. Além disso, você vai ter ali toda uma base para que você possa aprender a estudar e se tornar alguém que é um autônomo do estudo, porque hoje a gente vive na era, não existe mais aquela trajetória de etapas. Primeiro você estuda, depois você trabalha, depois você se aposenta. Não, hoje a gente está estudando toda hora, a gente está trabalhando toda hora, está mudando de carreira, está se reinventando, tá pensando, já guardando dinheiro para aposentadoria, a gente já está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? E essa é a realidade. Então, eu acho que a grande chave nossa, que é o nosso maior desafio hoje no ensino superior, eu falo que eu já passei por algumas etapas dentro do ensino superior de estruturação das equipes, mas hoje o meu principal foco está como que as minhas comunicações, sejam elas no âmbito do marketing, no âmbito do processo de matrícula, no âmbito do contato, do combate da inadimplência, com a comunidade, vai mostrar para essas pessoas, para esses atores, que o ensino superior é valioso. E é valioso por quê? Porque ele gera muito mais benefícios diante daquilo que ele pede de investimento, né? De custo. E aí, a hora que eu vejo que ele me traz muito mais benefício, eu enxergo ele como investimento. Certo. Sim. Agora, Sim. uma pergunta para os três. A gente vai ter, então, uma visão tanto da instituição quanto de uma empresa, da Voz, da nossa equipe comercial, que cuida diretamente dessa parte de inadimplência. Qual é o maior desafio que as instituições hoje estão enfrentando para conseguir ali controlar a inadimplência, para conseguir manter ali a gestão da permanência do aluno ok? O que na visão de vocês, quanto Voz e quanto instituição, o que está acontecendo hoje? Vou Quiser, falar que tomar a pode ir. frente. Pode tomar. Ela falou que é muito importante de ter toda a questão do apoio, né? Como universidade, eu imagino que seja a maior preocupação de vocês oferecer todo o apoio pedagógico para que o aluno possa entrar e se formar na faculdade, Sim, ter sucesso trilhar a na sua jornada vida. completa mesmo. Exatamente. E eu acho que um dos maiores pontos que, para mim, é relevante, eu percebo que tem a tendência de ser, é o acompanhamento daquele aluno. Porque não basta só a faculdade oferecer tudo do bom do melhor, oferecer o melhor auditório, oferecer a melhor carteira, o melhor professor, se aquele aluno não está engajado. Se aquele aluno não está rendendo bem na faculdade, ele também não vai se importar, não vai priorizar tanto o pagamento da mensalidade, também não vai se preocupar tanto em fazer as provas, em estar estudando. E esse é um caso de um aluno que a gente tem que ter um trato com mais cuidado. Porque a faculdade, por si só, ela tende a oferecer um serviço de qualidade, bons cursos, boas aulas.
Aí, com a voz, a gente tende a tratar aquele aluno bem, fazer com que ele priorize o pagamento das mensalidades. Mas se aquele aluno não tiver engajado, se não tiver um acompanhamento mais de perto com aquele aluno, Sim. ele vai acabar deixando essa oportunidade passar. Sim, e eu acho que muito desse engajamento, assim, depende muito do que ela estava falando de questão de você precisa saber que aquele aluno está entendendo a mensagem que você está passando, que aquela Exatamente. família está compreendendo tudo que você oferece para ela ali e entende qual que é o valor do seu serviço, porque não é uma venda pontual. Você realmente precisa mostrar que aquilo ali é realmente aquele sonho que ele estava buscando, justamente. Perfeito. E muito do que a gente acaba tendo que lidar aqui na Voz é a questão de que muitas instituições elas têm medo de terceirizar a cobrança, porque tem medo de, vou pegar uma empresa que vai terceirizar minha cobrança, vai tratar meu aluno mal, ou vai acabar não trazendo o resultado esperado. E eu acho que a nossa maior ameaça no segmento, sendo uma empresa que trata da inadimplência educacional, é uma outra empresa que prestou um péssimo serviço, que acaba manchando, acaba fechando as portas de ter uma parceria de maior qualidade, uma entrega, né, na mudança de cultura, baseado em uma outra empresa, uma péssima experiência que não foi a gente que prestou, mas acabou deixando traumas. Sim. Eu acho que com certeza. E aí eu quero falar pegando, né, um pouquinho desse gancho também, respondendo ali a pergunta dela. Eu acho que a grande questão dentro das instituições de ensino é, muitas vezes nós achamos que nós somos muito bons, maravilhosas. Então eu falo que às vezes existe dentro das nossas instituições até uma arrogância, assim. Sim. Não, eu já ouvi muito isso. Não, o difícil é o aluno entrar, porque depois que ele tá aqui, ele não sai mais, porque a gente é muito bom, porque os nossos professores são os melhores, porque a nossa infraestrutura é a melhor. E a gente acha e acredita nisso e a gente fica até um tanto quanto vaidoso, né? Sim. E até soberbo. E muitas vezes a gente esquece de olhar que não, existem problemas, existem questões críticas ali que precisam ser trabalhadas. Sim. E aí é onde entra a terceirização, onde entra... Não, peraí, quem que é o melhor? Beleza, eu quero me dedicar para ser o melhor no ensino. Então, quem que tem a melhor tecnologia? Quem que tem o melhor suporte para me ajudar na questão da inadimplência? Quem que tem a melhor ferramenta para isso? E aí eu falo que lá em Ubá, no Unifagoc, né, eu tenho o privilégio disso, desde quando eu cheguei lá, ter uma gestão, tanto via mantenedores, quanto a gestão da pessoa do Ricardo Couto, do Léo Couto, que são, assim, 2 gestores educacionais que realmente dão liberdade, apostam e focam naquilo que a instituição vai ser o melhor. E buscam parcerias justamente com empresas que são referências nas áreas delas para que possam contribuir para o resultado final do nosso aluno. E isso tem se mostrado em resultado para a nossa instituição. Uma instituição de 25 anos, jovem, que tem gerado, nós estamos ali no segunda região mais pobre de Minas Gerais, e que tem gerado uma transformação na cidade, através do seu papel de responsabilidade social, dos seus valores, que é imprescindível. Hoje a gente tem lá uma parte de odontologia, nós realizamos mais atendimentos odontológicos do que o setor público lá, do que a própria prefeitura. Então isso é motivo de orgulho, porque nós Sim. temos focado naquilo que é o nosso principal, que é o ensino, que é a qualidade, que é devolver para a comunidade efetivamente profissionais que vão gerar transformação. Durante esse processo de transformação, também gerar benefício para a comunidade e, em paralelo a isso, buscando as soluções tecnológicas dos profissionais, capacitando os times para chegarmos lá. E aí, respondendo a questão do desafio maior, eu acho que hoje nós estamos onde, eu falo que hoje o nosso maior concorrente não é outras instituições de ensino. Hoje, a maior concorrente do ensino superior é quem está na internet prometendo uma mudança de vida e uma carreira milionária em 7 dias. E aí a gente está lidando aí hoje com essa questão dos jogos, né, de joguinhos ali que rende algum dinheiro para o menino e ele fica ali jogando, e aí ele pede, já saiu um estudo agora recentemente falando o quanto os alunos eles estão jogando esses joguinhos e muitas vezes eles estão consumindo sem perceber o dinheiro da mensalidade para poder... e aí, a hora que chega para pagar a mensalidade, eles não têm porque eles gastaram todo esse dinheiro. Ou então eles têm um dinheiro extra, aí ele joga, aí ele ganha. O que acontece? Ele, então deixa eu ganhar mais. Aí ele quando ele vê, já foi. Tudo, né? Então eu acho que hoje a gente precisa trabalhar a questão da educação financeira dentro das nossas instituições. Sim. A partir Desde do o momento básico, né? que desde o básico até ali. Então, eu acho que... E aí, respondendo talvez uma questão que talvez eu não dei ainda de solução, mas eu acredito que, assim, uma comunicação efetiva
que se as instituições de ensino investirem, seja ela de educação básica ou educação superior, é a questão da educação financeira. Chamar os pais para um curso, chamar os alunos para um curso. Vamos aqui ensinar, né? O que é investimento, ensinar a poupar. Numa era de imediatismo, onde a gente quer tudo para ontem, inclusive receber, ter benefícios ontem, ensinar a cultura da educação financeira, onde você precisa ter um tempo, nenhum dinheiro rende juros absurdos da noite para o dia. Tudo precisa o quê? É um mês acumulado com outro mês. E assim a gente precisa também entender a educação. Não é da noite para o dia que eu vou entrar e a minha vida vai ser transformada. É como se fosse o juro sendo os juros compostos ali. Cada vez você vai somando. Cada semestre que você vai ultrapassando na sua jornada de estudo, naquela escola, naquela instituição, é como se você fosse acumulando pontos, juros sobre a sua vida para que você possa isso trazer de retorno depois na sua carreira e na sua trajetória profissional. Sim. Então, eu acredito que isso é um ponto para a gente se atentar com os nossos alunos, de gerar essa consciência sobre a questão do dinheiro fácil, que isso não é uma realidade. Vende-se muito na internet como sendo uma realidade, mas todos nós que estamos aqui, eu sempre brinco que existem as exceções, eu sempre falo isso, falo, gente, olha, tal fulano, não, beleza, mas ele é exceção. A regra, se a gente olhar a regra no nosso país, qual que é a regra no nosso país? Todo mundo ascendeu, boa parte da população, vamos dizer assim, a maior parte, não vamos olhar para as exceções. Tem as exceções, mas elas são exceções. Você é uma exceção? Não necessariamente. Mas peraí, qual que é a regra do jogo? A regra do jogo é o quê? Você estuda, você se dedica, você trabalha e você vai galgando isso. E muitas vezes o sucesso, às vezes a gente se compara muito. O sucesso muitas vezes é você olhar para a sua própria realidade. Peraí, da onde eu vim? Sim. Os meus pais estudaram? Se eu já estudei, eu já sou bem-sucedido, então. Os meus avós, eu sempre digo isso, que eu olho muito para a trajetória assim, da minha família, e aí isso, ao invés da gente ficar se comparando com o outro, a gente se compara, né, dentro da nossa própria realidade. Peraí, eu não vou me comparar com os meus amigos, porque cada um teve a sua vivência, teve a sua família, teve gente que teve o pai e a mãe, né? Eu não tive, meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. Então, assim, outro já teve o pai e a mãe para dar suporte até lá o reto final. Outros já não tiveram pais, ou os responsáveis, ou tiveram os avós, enfim. As estruturas familiares são muito diferentes. Mas eu sempre olho para mim, eu falo assim, não, peraí, os meus pais, minha mãe estudou, meus avós não tinham estudado, eu já tive o privilégio de viajar para o exterior, por exemplo. Coisa que meus avós não tiveram, coisa que meus pais tiveram a partir de mim. Então, olha só. Então, assim, peraí, isso é uma coisa que talvez meu avô nunca imaginou, meus avós. Isso já é sucesso. Eu já estou bem-sucedida por conta disso. Então, a hora que a gente começa a olhar para dentro da nossa realidade, a gente começa a ver que sim, a educação ela vai gerando a transformação, o sucesso da pessoa, a vida transformada dela. Sim. Eu acho que a educação é o nosso primeiro contato com aquela experiência da gente se dedicar muito para alguma coisa e conseguir no final. Então, graças ao bom Deus, acho que todo mundo já passou por essa experiência nessa mesa, mas é muito mais gostoso quando você conquista alguma coisa depois de muito esforço. Sim. Então, acho que talvez alguma prova, ou alguma matéria que vocês devam ter mais dificuldade, quando você estudou, pegou para estudar e conseguiu tirar uma nota melhor, é uma sensação de retorno muito, muito gratificante. E é o primeiro passo para a gente entender como que a gente deve agir no decorrer da vida. Porque primeira experiência, a gente costuma falar aqui, que é educando que se aprende. Então, é na educação que começa a gente ter toda essa base de entender que a educação em si, ela vai render bons benefícios a partir do seu próprio esforço, né? E é basicamente nesse ponto que a gente tenta desenvolver muitas das nossas comunicações mesmo. Sim. Eu acho que principalmente, igual você falou, né? A gente aqui já teve a experiência de ingressar na faculdade e tal. E uma das coisas que mais me deixam engajada no meu próprio curso, eu tô cursando Relações Públicas, e é quando eu penso assim, nossa, eu já estou no 4º semestre, então já faltam mais 4, e aí eu vou ser Relações Públicas. Então isso traz muito engajamento para que eu continue muito animada, para que eu continue fazendo as coisas com excelência, para conseguir chegar num lugar mais alto. E pensando assim, quanto empresa, eu tenho muita curiosidade, por exemplo, nós somos uma empresa que somos especialistas no segmento educacional, mas como o marketing trabalharia em conjunto com a Voz, por exemplo?
Eu acho que o principal é a questão do marketing, ele traria um pouco da identidade da instituição. Então, até porque a Voz ela é especialista no mercado educacional, voltada para o mercado educacional, só que ela conhece diferentes realidades. Sim. Mas ela não conhece a minha realidade. E aí, mas quem conhece a minha realidade é o meu marketing, é a minha comunicação, que entende, peraí, como que foi desenhada essa instituição? Essa instituição é pautada em quais valores? O que é essencial para essa instituição? Então, acho que o primeiro trabalho em conjunto, quando uma instituição de ensino recebe uma empresa como a Voz e quer o êxito, é a primeira coisa passar através do marketing. Peraí, qual que é a nossa linguagem? Qual que é o nosso público? Qual que é o perfil do nosso público? O que o nosso público valoriza? O que ele não valoriza? Qual é a linguagem de comunicação que a gente utiliza? É uma linguagem mais formal? É uma linguagem mais informal? É uma linguagem da zoeira? É uma linguagem, né, das tribos? É uma linguagem nichada? Então, o que a gente trabalha dentro disso? E aí, a partir... A Voz entendendo esse universo, ela vai conseguir olhar e falar assim, peraí, então deixa eu adaptar aqui diante desses cases que eu tenho e como que a gente vai efetivamente transformar essa instituição no case. E uma outra questão também que o marketing tem é a questão das dores. Como tudo sempre sobra lá na comunicação e no marketing, então ele tem uma visão muitas vezes holística. Sim. E que muitas vezes ele não consegue argumentar com outros setores, porque às vezes ele não se sente ouvido. Mas a hora que vem uma empresa como a Voz ela quer ouvir justamente as dores, porque vocês querem entregar solução. Exato. E isso é o que toda instituição quer e o que todo departamento também de comunicação e marketing quer. Então, eu acho que essa parceria é muito importante. Então, Sim. toda vez que chegar lá, né, chegou a proposta da Voz para você, já mobiliza seu marketing, sua comunicação, para realmente levantar esses dados, passar efetivamente as características da sua instituição. E mais do que isso, a Voz já está cuidando de tal área. Mas existem áreas dentro da instituição que, às vezes, estão desamparadas. Então, já que a comunicação e o marketing estão um pouquinho mais leve, porque tem lá a equipe da Voz cuidando com excelência a parte do combate à inadimplência, mantendo ali os pagamentos em dia, então por que não a comunicação focar em construir no âmbito acadêmico um curso de educação financeira para os alunos e comunicar isso, e aí junto com a equipe da Voz, né, olha, Voz, nós vamos lançar um curso aqui de educação financeira, divulga aí também para os alunos quais são as pessoas que estão com maior probabilidade de inadimplência ao longo do período e chama. Então eu acho que assim, a gente não se acomodar. Acho que o principal foco é esse. Mesmo quando a gente terceiriza um trabalho dentro da instituição, existem outras áreas que estão desamparadas que a gente precisa cuidar. É uma coisa que a gente fala bastante, né? Sobre deixar que a gente cuide ali da inadimplência para que vocês tenham total autonomia para outros assuntos que às vezes estão ali, né, incubados, que vocês falam, não, eu vou resolver isso aqui que é mais rápido, isso aqui que é mais grave, e aí vai deixando, e a gente cuida da inadimplência e vocês têm o tempo para cuidar dos outros temas, né? A gente está caminhando para o final. Então... Já, gente. Mas vou mesmo. Boa. Eu vou ler 2 perguntinhas que a gente teve no Instagram para você. A primeira pergunta. Comunicação mais séria ou uma comunicação mais descontraída? Olha, essa é difícil. Essa é difícil. É aquilo que eu disse, vai de acordo com o perfil da instituição. As 2 instituições assim, que eu lidei de forma mais próxima foram 2 instituições que sempre gostaram de uma comunicação um pouco mais formal. Uma mais formal, o Unifagoc, ele valoriza muito mais uma comunicação formal. Em Araçatuba, quando eu estive lá, a gente trabalhava um equilíbrio, ao mesmo tempo que a gente usava algumas gírias ali, mas a gente também com uma formalidade. Mas eu não sou contra a informal. Não acho que quando tem instituições que tem uma pegada jovem, que entende isso como no DNA. Porque eu acho que a comunicação, ela está associada ao DNA da instituição. Não adianta nada, por exemplo, fazer uma comunicação informal e sendo que os processos da instituição são extremamente formais. Sim, né? burocráticos. São burocráticos. Ou então, na hora que chega lá, todo o atendimento presencial é formal. Sim. Você tá iludindo o seu cliente. Então, assim, se você atrai ele pela linguagem informal, então o seu dia a dia dentro da sua instituição tem que ser informal. Exato. Agora, não, se aqui, aqui tem a seriedade, tem a formalidade, tem isso,
o seu processo dentro da instituição também não pode ser ali extremamente informal. Então, eu acredito que a comunicação, ela tem que refletir o DNA daquela instituição. E quem define DNA de instituição, e aí aqui eu quero dizer, nem sempre é a comunicação e marketing. A comunicação e marketing, ela pode sugerir, mas quem define o DNA institucional é o dono. Sim. É a equipe de reitoria, é a equipe de mantenedores, é a equipe do corpo docente, é a equipe diretiva. E o que a comunicação e o marketing vai fazer é, peraí, diante disso, como que eu vou usar essa definição de forma a atrair? Então, eu gosto das duas linhas, desde que ela reflita verdadeiramente o dia a dia da instituição. Se você quer seguir uma comunicação informal, vai com tudo. Porém, o dia a dia da sua instituição também tem que refletir a informalidade. É o que a gente falou, todas as engrenagens têm que girar juntas, né? Senão não adianta. Não adianta. Não adianta você ter uma comunicação muito formalizada ali e você chega no dia a dia da instituição, você não tem processo burocrático, não tem nada que se resolve de maneira ali preto no branco, sabe? Tem que realmente ser condizente mesmo, não tem jeito. Às vezes você tá lá vendo que aqui a gente aqui estamos junto, que você precisar pegar, ninguém larga a mão de ninguém. Aí o aluno chega lá para um problema, ele não tem a mão de ninguém segurando a dele, não. Ele vai na secretaria, vai no financeiro, vai na comercial, vai Isso causa evasão, né? Olha, aí peraí, você tá vendendo, tá se comunicando de uma forma que é totalmente contrária. Sim. Usa emoji ou não usa emoji? Usa, gente, usa. Emoji é a linguagem do... É a linguagem que a gente se expressa, né? Eu acho que depois que criou o emoji, meu Deus do céu. Pior que a nossa próxima pergunta. Como a tecnologia pode contribuir para criar uma abordagem mais personalizada e eficiente na gestão da inadimplência? A tecnologia é fundamental e aí hoje a gente tem inúmeras ferramentas, sejam elas as próprias IA, seja nada mais do que um método. Então, a tecnologia ela é um método, um processo ali, e aí você tem ali alguma questão tecnológica envolvida nisso. E a gente só vai conseguir realmente enfrentar a questão da inadimplência dentro das nossas instituições quando a gente conseguir efetivamente um trabalho integrado. E aí, quando eu olho para o trabalho da Voz, assim que tive a oportunidade de conhecer, realmente você vê que une a questão tecnológica, a questão de método, de processos, de pessoas, para que possa trazer efetivamente a solução. Então, acho que o primeiro ponto é a instituição se abrir, sair daquela caixinha de que, eu resolvo tudo, ou a gente sempre resolveu tudo. Não, peraí, o que eu posso dedicar à minha equipe que hoje está ficando ali sobrecarregada, ou mesmo assim, às vezes não está sobrecarregada com a questão de inadimplência, mas será que eu não poderia terceirizar isso para um time especializado para que depois o meu time possa lidar com geração de novas fontes de receita, por exemplo? O meu financeiro não poderia estar cuidando muito mais de fechar parcerias ou de fechar questões que vão agregar valor no serviço educacional que a gente presta, e sendo que ali a inadimplência já tem uma equipe especializada. Então, eu acho que assim, a tecnologia ela é fundamental, principalmente hoje, visto que com as IAs elas possibilitam você tirar o seu assistente para lidar efetivamente com o problema, ao invés de ficar ali conduzindo no atendimento, porque a IA vai fazer isso talvez de uma forma muito mais otimizada para poder solucionar aquela questão. E depois o seu atendente ele pode vir com uma validação, ou então até mesmo o treinamento daquela IA. Hoje a gente fala-se muito sobre isso. Então, eu acredito muito que esse processo, esse método, encontrar uma empresa como a Voz, que tem esse método muito bem definido, que já é aplicado em várias instituições, que tem tido êxito, isso é fundamental para que a gente possa continuar tendo os recursos financeiros ali com a tranquilidade para poder investir no que, de fato, nós somos bons, que é a educação, o ensino. É importante, né, estar aberto para novas parcerias, experimentar o novo, né? A gente fala bastante sobre isso aqui. Bom, então a gente está finalizando. Pessoal, eu queria pedir para você deixar algum recado para gestores que estão nos escutando, que escutaram todo esse nosso papo sobre a gestão da permanência, sobre a inadimplência. O que você tem a dizer de conselho para essas instituições? Acho que a primeira coisa que eu diria era persevere, porque trabalhar em instituição de ensino é um ato de perseverança e resiliência diário. E segundo, seja o agente de mudança que a sua instituição precisa. Às vezes, dentro da sua instituição, não fique olhando os problemas e apontando o dedo e criticando. Mas, pelo contrário, peraí,
Qual problema nós vamos resolver hoje? Vamos pegar esse problema e vamos solucionar, porque a partir do momento que a gente entrega a solução, o resultado vem, os recursos vêm para que a gente possa avançar. Então, o seu problema hoje é inadimplência? A voz está aqui para poder solucionar. O seu problema é a gestão da permanência? Vamos lidar com isso, vamos estratificar, vamos olhar para o problema e não ficar culpando o outro, ou, não, o problema é de tal setor, o problema é ali. Senta todo mundo, ou mesmo que você não consiga sentar todo mundo, começa um trabalho, começa buscando conhecimento através disso, para que você possa ser. Eu falo que 2 coisas me movem, que é, enquanto eu estiver numa instituição onde eu consigo agregar, gerar valor e sentir que eu estou gerando mudanças e processos de melhoria, é onde eu vou estar feliz e realizada. Porque eu sou uma pessoa que eu sou movida assim. Então, o primeiro passo é, seja perseverante, seja resiliente e, mais do que isso, seja agente de mudança que a sua instituição precisa. Porque hoje o que nós mais precisamos dentro das nossas instituições são pessoas que querem efetivamente gerar transformação. Nós vendemos muitas vezes a transformação da vida dos nossos alunos, mas para que a gente possa transformar a vida dos nossos alunos, nós precisamos muitas vezes transformar o dia a dia das nossas instituições. Isso só é feito com o time que nós temos, por pessoas que queiram e sejam movidas por isso. Nossa, sim. Chave de ouro, né? Pra encerrar. E vocês, meninos, têm algum conselho para gestores que estão nos escutando? Eu acho que eu vou seguir na mesma linha que eu sempre sigo, até pegando o gancho um pouco do que a Bárbara falou, que é justamente esse fato, é um fato de que você, gestor, e nem só na educação, é necessário que você tenha sempre um pé atrás, sim, com novas decisões, com novas trajetórias que você pode tomar para o seu negócio, mas você ter um pé à sua frente, você testar novas mudanças, você tentar realmente resolver os problemas que a sua instituição está tendo ativamente, e não só ficar apontando o dedo, falando, olha, esse problema é de tal setor, não tenho que cuidar disso, mesmo que ele te atrapalhe às vezes. Então, eu acho que realmente o ponto principal é você ter essa resiliência mesmo, essa constância de sempre estar procurando mudar, sempre estar procurando uma solução melhor do que a de ontem. Então, basicamente, o conselho que eu tenho para deixar é esse aí, e acho que vale até para mais do que só a educação. É sempre tentar buscar novas possibilidades, porque são as novas portas que realmente geram os novos caminhos, né? Não tem jeito. Meu conselho para as instituições de ensino é que usem emoji nas comunicações. Vamos humanizar tudo. Vamos humanizar. Comunicação descontraída. Isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem nos assistido. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Vão dar uma passadinha também nas redes da Bárbara, na Unifagoc. E esperamos vocês no próximo episódio.